Bem-vindos ao Pode Transferir, o podcast onde conversas sobre ciência encontram um espaço para trazer mais conhecimento ao seu dia a dia. Essa é a série Cientistas, Educadores do Cotidiano. Vamos embarcar em conversas fascinantes com cientistas e especialistas que trabalham com questões ambientais. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Transferir, uma ação de divulgação científica da Universidade Federal de Pelotas. Para conhecer o nosso trabalho, sigam nas redes sociais @Projeto Transfere. Meu nome é Marcelo, eu sou formado em Química Forense e atualmente estou estudando Química Licenciatura no primeiro semestre. E eu sou a Júlia, estudante de licenciatura em Química e formada em Química Forense. E juntos atuamos nos projetos Transfere, Química no Cotidiano e Tecnologias de Informação e Comunicação, que englobam o programa Química em Ação. Você já pensou que espaços sustentáveis de cultivo de plantas medicinais podem contribuir no cuidado com as pessoas? Hoje temos o prazer de receber a professora Teila Seolin, que é graduada em Enfermagem, mestre e doutora em Ciências e atua na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. A professora trabalha na área de saúde coletiva com ênfase em plantas medicinais, saúde rural e práticas de cuidado. Muito obrigado, então, pela presença e seja bem-vinda, professora. Olá, então gostaria mais uma vez de agradecer ao convite de vocês, do projeto, da professora Aline, e estar aqui com vocês, falar sobre plantas medicinais, que é um tema que eu gosto muito, e associado às hortas sustentáveis urbanas. Obrigada. Então, Teila, para entendermos mais sobre a sua trajetória como professora e enfermeira, gostaríamos de conversar sobre suas experiências. Na verdade, queremos saber como seu trabalho e pesquisa foram sendo direcionados às plantas medicinais. Então, a minha formação acho que tem um pouquinho diferente do que eu atuo hoje. Eu tenho uma infância de convívio com o rural, assim, cresci, morei no rural, onde eu tinha muito contato com as plantas, né? A minha avó materna sempre trabalhou muito no sentido de uso e difusão do conhecimento de plantas medicinais. Mas, na minha formação acadêmica, né, eu sou graduada pela FURG em 2001, a partir do nosso modelo de saúde, as plantas medicinais não eram vistas como algo assim, olha, ela deve fazer parte do cuidado. Era um saber bastante desvalorizado no meio acadêmico. E eu fico feliz, né, de hoje ter essa mudança, a gente tá aqui falando sobre isso, né? O quanto as coisas mudam, né? E que bom. Então, durante a minha formação não era um saber valorizado, tanto que enquanto eu atuei como enfermeira assistencial, né? Eu me lembro muito disso, de que ou horas a pessoa me relatava e eu pensava, não, pode ser que seja perigoso, e eu falava, não usa mais, ou eu também continuo usando, mas totalmente sem embasamento, porque na nossa formação naquele período isso não era considerado um saber. Eu acho que a mudança e o resgate que aconteceu das plantas medicinais na minha vida para o uso e depois entrar no ensino, pesquisa e extensão, foi no meu mestrado. Então, em 2008, quando eu vim para a UFPEL fazer o meu mestrado, né, a minha orientadora, a professora Rita, tinha uma proposta de um projeto, né, que também trabalhava com a questão das plantas medicinais. E a minha pesquisa foi no rural, em 4 municípios aqui, então, um contato com os agricultores agroecológicos, com diferentes saberes. Então, me proporcionou um resgate, uma paixão pelo tema que eu trabalho até hoje. Então eu acho que para mim foi a virada de chave o mestrado acadêmico nisso. E quando a gente pensa em plantas medicinais e em práticas integrativas, porque elas são consideradas umas, a gente tem política pública, né? Então eu fiz o mestrado em 2008, mas a gente tem 2 políticas públicas de 2006 que reforçam uma intenção, né? Tanto que são políticas, tanto a de PICS quanto entre as práticas integrativas e complementares, a gente tem uma específica de plantas medicinais. Na de PICS o Ministério lançou ali em maio, em junho a gente tem uma específica de plantas. Então, as plantas medicinais, entre as práticas, são as mais regulamentadas, as que ainda têm maior incentivo, publicações e investimento. E aí, a minha área seguiu, assim, dentro do ensino, pesquisa e extensão, nesse contexto das plantas medicinais, da saúde coletiva e, quando possível, no rural, porque pesquisar no rural traz muitas barreiras, assim, financeiras, de deslocamento, né? Então, quando possível, manter no doutorado, eu segui no rural, na pesquisa, mas hoje as pesquisas no rurais são difíceis da gente ter essa continuidade pelo acesso, né? Dificuldade de acesso para desenvolver. É muito legal ver como esses saberes ancestrais são mais valorizados agora, né? Então, considerando essa crescente importância de iniciativas sustentáveis de cuidado às pessoas, podemos citar as hortas urbanas nas unidades básicas de saúde como exemplo. Professora, como surgiu essa ideia de ter à disposição plantas medicinais nas hortas das UBSs? E quais são as principais plantas, seus usos e quem está utilizando dessa terapia fitoterápica?
A proposta de trazer as plantas medicinais aqui em Pelotas, dentro das hortas urbanas e dentro das UBSs, não é uma iniciativa daqui, já é uma experiência de outros estados e municípios. A gente tem o Ceará, principalmente Fortaleza, que traz uma experiência exitosa, que ditou nossas políticas nacionais em relação a isso. Então, eles trabalham desde 1991, tem o professor Francisco Matos, né? Enfim, que era farmacêutico, professor da Universidade Federal do Ceará, e ele foi um precursor nessa questão de estudo e implementação, né? Tanto que o Ceará é referência nisso, né, em relação à questão. E aí, a proposta de farmácias vivas, lá deles, resultou lá em 2010 numa política que a gente tem, né, desde 2010, em relação às farmácias vivas, de implantação dos diferentes níveis, 1, 2 e 3. Sendo o nível 1, isso, a gente tem as plantas medicinais cultivadas num espaço onde as pessoas possam utilizá-las. Então, seria a planta in natura. Eu vou ali, colho a planta. Não necessariamente a gente vai conseguir ter a quantidade e acesso, né, numa pequena horta na UBS, mas pode atuar numa situação mais didática, como demonstrativo. Porque quando eu te indico assim, olha, usa, por exemplo, um nome popular assim que traz muita confusão, a erva cidreira. Eu tô pensando na erva cidreira e quando eu te falo, tu pode remeter a uma outra, é nome popular. E não vou eu lá falar o nome científico porque não cabe a ideia de que a gente consiga dialogar. Então, quando eu falo da erva cidreira, que eu tô pensando e é que tu também precisa pensar junto comigo, a horta ajuda nisso. Também ajuda na questão do compartilhamento, né? Essa também é uma proposta de que, ó, eu posso ali colher, mas ao mesmo tempo eu posso trazer uma muda. Então, proporciona isso no espaço. Então, a gente tem essa questão da política e tem experiências exitosas. Comecei com o Ceará, mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, desde 2006, por exemplo, o município de Nova Petrópolis, que também tem uma proposta bem exitosa do cultivo e fornecimento de plantas medicinais nas unidades básicas de saúde. Então, a gente tem várias inspirações para poder trabalhar nessa questão de resgate desse saber ancestral. Então, independente da tua ancestralidade, tem as plantas medicinais presentes, ela faz parte desse contexto. Por mais que, se a gente pensa a partir da década de 40, 50, com a ampliação dos estudos e produção dos medicamentos, houve uma desvalorização desse saber popular. Quando a gente fala de resgate, a gente fala no nosso contexto, né? Porque outros países isso não teve esse descolamento e essa busca por resgatar que nem a gente vem tendo. Mas é a possibilidade de incluir também outras práticas, né? Então, a gente estava pensando assim, ó, a gente está no inverno agora. Bom, então, sintomas muito comuns, resfriado, tosse, gripe, o que a gente pode utilizar? Aí as pessoas, não, eu quero um xarope que acabe com a minha tosse, eu quero um medicamento. Mas um exemplo, né, a gente tem o guaco. O guaco é uma planta medicinal que tem uma ação antitussígena, para tosse, para expectorar, e ele é de fácil acesso. Então, é fácil de cultivar, se a gente for comprar ela seca já em pacotinho, também é de fácil acesso, e ela é muito resolutiva. Mas por vezes as pessoas acabam querendo uma coisa que venha num frasquinho pronto e imediato, apesar do preparo do xarope ser fácil e rápido da mesma forma. Mas então acho que é buscar ao mesmo tempo esse resgate e também o projeto busca em algumas publicações mostrar o quão fácil é a gente acessar, preparar. Não dizer que, olha, bom, todas as soluções vão estar nas plantas medicinais, claro que não, mas é pensar de sintoma assim respiratório, mais gripal, por que eu não posso utilizar uma planta medicinal? Claro que por vezes algumas complicações, enfim, vai demandar o uso de outras medicações, antibiótico, mas as plantas medicinais eu acho que elas estão ali como um aliado no cuidado e como uma possibilidade de escolha. Porque se eu não tenho escolha, eu tenho que aceitar só aquilo. Então, se é só aquele xarope comprado, só aquele antibiótico, mas se eu posso escolher, mas eu quero um xarope de guaco. Pensando em outras práticas, bom, eu posso escolher em fazer uma auriculoterapia, uma acupuntura, uma yoga, mas para que eu possa escolher, eu tenho que ter. E quando a gente não tem, você fica numa mão única sempre, né? Então também é de trazer nos serviços no SUS essas outras possibilidades que as pessoas possam incluir nas práticas dela de cuidado, né? Que a gente possa ofertar no SUS. Então essa é uma das bandeiras principais das atividades do projeto. Acrescentando aqui, tu perguntou das plantas, né? Eu dei exemplo do guaco, mas a gente tem outras plantas, por exemplo, no cuidado a lesões. É a babosa. A babosa é uma das espécies, então tem mais de 300 espécies, mas uma delas que todo mundo já deve ter lido em rótulo de produtos de cosmético é a aloe vera. A aloe vera a gente encontra em shampoo, em creme hidratante, em gel pós-sol para queimadura. Então a gente tem ela muito presente, né? Tem muitos estudos e está presente em diversos produtos, mas ela também pode ser cultivada
fácil e utilizada. A gente tem até uma publicação nas nossas redes sociais explicando como utilizar, porque as pessoas perguntam muito. Como utilizar a babosa? Quais são os cuidados? Então, ela é uma das melhores escolhas para queimadura de primeiro e segundo grau, que a gente tem aquelas queimaduras mais superficiais. Alívio da dor, uma cicatrização mais rápida, evitando a mancha na pele. E o acesso, se tu não tem em casa, se vocês circulam pela cidade de Pelotas, tem espécies que estão aqui como ornamentais. Então, não é difícil, mas é uma questão, às vezes, de fazer um resgate de alguns cuidados e inclusão. Então, esses são 2 exemplos, assim, bem exitosos que a gente pode incluir no cuidado. Bom, então, professora, você chegou a falar sobre as PICs na sua primeira fala. Eu queria abordar um pouquinho mais delas, já que elas estão no SUS. Bom, as PICs então são as práticas integrativas e complementares em saúde, o que inclui o tratamento com plantas medicinais e outras técnicas como Reiki, e entre outros. Taylor, como os pacientes e a equipe da UBS têm recebido essa prática e como integrar o uso de plantas medicinais com a medicina convencional? Então, o que eu posso dizer que a maior parte tem recebido bem? Porque quando nós vamos com as ações, na grande maioria das vezes, quase na sua totalidade, é a convite dos serviços de saúde ou da comunidade. Então, quando a gente vai a convite, é porque há um interesse naquela atividade. E a aceitação acaba sendo muito maior. Então, ao mesmo tempo que a gente faz oficina de planta medicinal em associação comunitária, a gente faz oficina de planta medicinal dentro das UBSs, tanto para a comunidade quanto para os profissionais de saúde, porque tem que ter uma sensibilização da equipe. E esses espaços, partindo desse convite, a gente já percebe que há essa sensibilização, essa aceitação, e algumas unidades aqui do município já ofertam outras práticas, como a auriculoterapia, o Reiki e outras. A gente tem um grupo que está discutindo a proposta de implementação da política de práticas integrativas e complementares aqui no município, com essa intenção de que a gente tenha acesso no SUS nos diferentes serviços de saúde. E concomitante isso, algumas outras ações, como o cuidado também dos profissionais de saúde, enfim. Tem agora uma pessoa, né, que é a Aline, na Secretaria de Saúde, que está à frente da questão da política, e eu acho que isso vai se somando aos diferentes esforços e parceiros. A gente tem o nosso projeto de extensão da Faculdade de Enfermagem, mas tem outros colegas com outros projetos de extensão que também foram acontecendo nos últimos anos, buscando essa oferta das práticas integrativas, e a população tem aceito bem. O município tem feito agora, com a coordenação da Aline, que eles chamam de UBS na rua. Geralmente é uma sexta-feira por mês que eles ofertam uma UBS, a prática realmente na rua, assim, né, mais aberta, e entre essas práticas ofertadas estão as PICs. E isso tem feito com que a população conheça, acolha, goste e demande por esse cuidado, né, demande da equipe de saúde essas práticas onde não tem ainda. Então, entre isso, como eu comentei com vocês, as plantas medicinais também estão presentes. E é claro que não é esse paraíso, assim, todo mundo ama, gosta, vamos, claro que não. Mas tem lugares e profissionais, colegas, que não vão aceitar, não há estudo científico ou não saber popular que acredite. Mas eu acho que isso faz parte da construção de cada um, do profissional, porque nós somos, na área da saúde, muito construídos num modelo que a gente chama de modelo biomédico, que é muito compartimentalizado. A gente separa muito a pessoa, a gente estuda ela em partes, a gente estuda ela em sistemas. Então, esse ser integral, que tem vários conceitos lindos, na prática não é tão simples assim. A nossa formação vem desse modelo biomédico, hospitalocêntrico, então é uma quebra de paradigmas. Por mais que durante a formação acadêmica a gente possa ter ouvido, lido sobre, a prática profissional ainda tem desafios. Então, a gente tem acompanhado esse teu trabalho muito legal e da equipe com as comunidades, que tem excelentes ofertas de extensão universitária. Então, como tu já comentou anteriormente, quais são esses projetos de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos com essas plantas medicinais? E que tipo de qualificação tu espera ofertar para o público, para os graduandos extensionistas e para o curso de enfermagem? Então, a gente pensando enquanto universidade pública no tripé ensino, pesquisa e extensão, quando a gente pensa em ensino, como as plantas estão inseridas dentro dessa proposta de ensino de formação? Então, nós atualmente, eu, a professora Rita e outras colegas que colaboram também, temos 2 disciplinas na faculdade de enfermagem. No caso, 4, porque são 2 para graduação e 2 para pós. Então, uma das disciplinas é de práticas integrativas e complementares, ambas são disciplinas optativas ainda, e outras 2 de plantas medicinais, também para pós-graduação, mestrado e doutorado e graduação.
E o intuito é de que, ainda apesar de optativas, é de que instigue a ampliação dessas práticas de cuidado. De novo, que eu falei um pouquinho antes do nosso modelo de saúde, que a gente consiga ampliar. Olha, a pessoa pode ir lá no serviço de saúde, tá bem, ela pode ir lá, vai fazer o pré-natal dela, vai fazer a puericultura, qualquer outro atendimento, mas também ela pode ter a possibilidade de fazer uma prática de yoga naquela OBS, ela pode ter aurícula, pode ter reiki, ela pode usufruir de plantas medicinais. Então, é ampliar esse leque de possibilidades de cuidado. E a gente tem percebido nos últimos semestres um aumento de procura, mudança um pouquinho de pensamento, mas isso é uma construção que a gente tem que vem trilhando, assim, quando começou ali com a primeira vez de oferta de disciplina optativa lá em 2011. Então é isso, é um caminho. Hoje, o que a gente tem na graduação de enfermagem, em termos de obrigatoriedade, no que é no terceiro semestre onde eu atuo, é os alunos passarem por uma atividade teórico-prática sobre plantas medicinais no cuidado das feridas, porque é um tema que eles aprendem no terceiro semestre. Então a gente decidiu, além do que o modelo oferece, ampliar essa questão de cuidado. E junto a isso também eles têm vivências em algumas PICs. Então nós percebemos essa mudança positiva assim no olhar desse aluno, de buscar outras possibilidades, de buscar formações durante a formação acadêmica, além de ser enfermeiro. Olha, eu tô fazendo um curso de aurícula, outros no decorrer da disciplina já foram buscar outras atividades. Então isso é muito gratificante, porque isso tu vê que isso tá cativando, eles conseguem observar que aquelas práticas trazem resultados. Porque quando a gente vivencia aquilo e observa o benefício, vive aquele benefício, tu consegue, nossa, mas é legal mesmo, vamos buscar, vamos fazer a formação, ofertar. Então, dentro do ensino, segue nessa linha. Da pesquisa também, a gente trabalha com diferentes áreas, desde os levantamentos do saber popular, já foram feitas várias pesquisas, a oferta, por exemplo, de projetos de pesquisa, assim, que avaliou, assim, os benefícios da vivência em PICs pelos profissionais, o que trouxe de benefícios em estresse, qualidade de vida. Teve uma doutoranda que defendeu ano passado, ela fez um app, no aplicativo para celular, sobre indicação de plantas medicinais com foto, enfim, chama Plano de Saúde. Por que é a ideia da gente dar mais ferramentas para os profissionais, também para a população, do uso seguro daquela planta medicinal? Porque, como eu te disse, quando eu falo para ti, usa a erva cidreira, bom, mas o que ela tá falando, sabe? De qual planta ela tá falando? Então, acho que também de auxiliar nessa formação. E com a extensão, aí é um pouco do que eu disse para vocês, assim, além de ir nos diferentes espaços da comunidade, também ofertar para os profissionais de saúde a formação teórico-prática de informações básicas em relação à questão das plantas medicinais, para que eles, apesar de não terem tido, assim como, por exemplo, eu não tive na minha formação acadêmica, possam adentrar nesse saber, buscar, e ao mesmo tempo que a gente às vezes se motiva para estudar, entender um equipamento novo que chegou, um medicamento, por que não também de outras ferramentas de cuidado que podem ser utilizadas? Bom, Prof. Taylor, continuando então nesse assunto do ensino, a educação é uma parte importante do uso seguro e eficaz das plantas medicinais, como a senhora tinha falado. Então, como você aborda esse tema em aula ou em atividades extensionistas? Quais são os mitos mais comuns que você observa ao tratar desse tema? Dependendo da oficina que a gente faz, são várias, mas a tal de que planta medicinal não faz mal ou pode tomar qualquer planta. Então, durante uma oficina, dialogar com as pessoas que estão participando, quer sejam eles profissionais ou comunidade, de que bom, a planta medicinal ela pode trazer benefícios? Pode, mas também pode trazer malefícios. Se eu não usar a planta correta, se eu já partir, do errado, já estou usando a planta errada, bom, todo o resto vai, Ou da onde que eu consigo aquela planta medicinal, Onde é que eu colhi? Colhi ali na grama, uma trançagem toda contaminada, lá no meio da avenida, por exemplo, ou ao lado de uma vala, que a gente tem várias aqui, boa parte da cidade não é coberta, então que ao mesmo tempo que passa água da chuva, em alguns locais passa dejetos contaminados, e aí, bom, isso vai pra mim. Então, pensar da onde vem aquela planta medicinal que eu tô. Eu tenho certeza da procedência daquela planta, da qualidade daquela planta, enfim. Nesse sentido, é super importante. Como é que aquela planta foi armazenada? Bom, daqui a pouco ela ficou, sei lá, em local com armazenamento inadequado, ela pode estar com mofo, ela pode estar com contaminações, que isso também não vai me trazer o benefício que eu desejo. Levar em consideração, então, para que aquela planta serve? A quantidade, não é o forte, o excesso que vai me fazer bem, pelo contrário, eu posso ter um tipo de intoxicação. Ela pode interagir com o medicamento também, então, dependendo dos medicamentos, ela vai ter essa interação. A forma de preparo, bom, eu vou fazer a planta como? Um chazinho por infusão, decocção lá fervendo?
Depende, né, de cada um. A resposta individual. Bom, pode ser que eu me adapte super bem a um chá de melissa, mas você não vai funcionar bem para ti. Ou então é muito observar isso, de como que a planta reage. Eu sempre dou exemplo a questão do uso do café ou do chimarrão. Então, para boa parte das pessoas, o café tem uma ação estimulante, como tem para mim. Tomo café, eu fico alerta, eu fico desperta, eu estudo e flui super bem. Tanto que eu tenho limite de horário para tomar café no final do dia da noite, porque senão atrapalha meu sono. Agora, tem quem tome café e tá tudo bem, não afeta o sono. Ou seja, isso é um exemplo para mostrar que o café vem de uma planta, né? Então, de que as plantas, elas podem ter essas diferenças. Então, é a gente sempre se observar. Nem sempre o que funcionou bem pra mim vai funcionar pra ti. Então, fazer o uso e sempre se observar. Ou muitas vezes as combinações. Então, pode ser que, o tradicional chimarrão. Tem quem tome só ali com a erva mate, mas tem quem passa várias outras plantas medicinais. Pode ser que para quem tá preparando e tomando, dá tudo certo, mas às vezes quando compartilha o mate com outra pessoa, eu não tomo mate de fulano porque não me faz bem. Mas é que às vezes é isso, é as combinações de plantas que para nem todo mundo funciona. Então, é muito da gente se observar, ver a resposta em cada pessoa. Então, precisa ter essa questão desses cuidados. E é importante perceber também, quando eu falo muito assim para os alunos, quais são as plantas medicinais utilizadas naquele território, naquele espaço. Então, quando a gente faz um levantamento, sei lá, aqui em Pelotas, são algumas plantas medicinais, mas se a gente vai para a região noroeste do estado, são outras. Se a gente sair do estado, outras tantas. Então, às vezes, a gente não pode querer assim, olha, tem plantas com um efeito maravilhoso, mas não são do nosso território, não são do uso, não são do conhecimento. Então, a adesão, ela tende a ser menor. Ou, se não, a dificuldade de acesso. Então, se eu for incluir no cuidado plantas que não são daqui, vamos dar um exemplo, assim. Boldo do Chile, o nome popular já diz. Ele não é daqui, ele é do Chile. A gente tem que comprar plantinha seca. Se alguém disser que tem um pé de boldo do Chile em casa, não tem. A gente não tem condições climáticas, altitude, enfim, para plantar o boldo que dá lá no Chile. Então é um pouco disso, a gente tem outros boldos sim, que podem ser utilizados, que são cultivados, mas é um pouco disso, de buscar também dentro do território daquela população, conhecer o que eles utilizam e buscar dentro daquele saber, daquelas plantas, integrar a partir daquelas. Então a adesão também tende a ser maior, porque eles vão ter acesso àquelas plantas medicinais diferente de que, se eu disser para ele usar um boldo do Chile, ele vai precisar comprar o boldo do Chile, ele não vai ter cultivado em casa o boldo do Chile. Então, considerando os benefícios ambientais, econômicos e sociais com o cultivo e a utilização de plantas medicinais nas práticas de saúde, consegues observar alguma relação entre plantas medicinais e a sustentabilidade? Com certeza, porque quando a gente pensa em plantas medicinais, a gente tem que pensar também em toda uma cadeia produtiva. E quando tu pensa, o nome já fala, planta medicinal, quando tu pensa numa cadeia produtiva, é numa produção de planta medicinal sem, por exemplo, o uso de agrotóxicos. Eu vejo muito fomentar a agricultura familiar, então pensar numa cadeia produtiva dessa forma com sustentabilidade, não agredir. E também fomentar com que as pessoas permaneçam no campo com rentabilidade, que a gente discute muito isso. E também ter muito cuidado no sentido de utilizar da planta, porque, boa parte das coisas a gente vai utilizar folhas, flores. Quando a gente utiliza raízes, parte do pressuposto que, infelizmente, a gente tem que retirar aquela planta. Mas as outras partes a gente pode utilizar com parcimônia. Se eu vou pegar lá na minha casa, ou se a pessoa vai colher, olha, colher o que tu vai precisar. Se eu preciso da casca daquela planta, sei lá, da própria aroeira ou da canela. Cuidar para não fazer o anelamento, né? Vamos exterminar. De incluir nessa questão do espaço urbano, por que não? Junto nas hortas, por exemplo, urbanas, a gente não ter as plantas medicinais para agregar junto com as punks e as hortaliças convencionais, né? A questão e ampliação do cuidado, mas sempre pensando nesse olhar assim de que, eu posso ter junto ali daquela horta uma composteira, ou se eu for estimular a produção e consumo, quem vão ser as pessoas que vão produzir aquela planta, como aquela planta vai ser produzida, porque ela é saúde. Se eu tô querendo utilizá-la no cuidar da saúde, eu já vou produzi-la de forma que produz doença. Eu acho que a gente precisa se perguntar, né, de que rumo a gente quer ir. Taylor, para quem deseja conhecer mais sobre as plantas medicinais e as demais PICs, e bem como seus projetos, deve-se fazer contato através de que meio? Alguma página no Instagram ou algum site ou produções que você poderia indicar? Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, nós temos perfil nas redes sociais Facebook, Instagram, temos canal no YouTube e também e-mail. Então, no Facebook podem nos encontrar como PICRAS, é PICRAS. No Instagram é projeto_pic.res. E no YouTube é Práticas Integrativas Complementares PICRAS. Também podem nos acessar pelo e-mail, que é pic.res.fpel@gmail.com.
Então, para concluir a nossa conversa, gostaríamos de te convidar para compartilhar alguma experiência do uso de plantas medicinais pela equipe ou por algum paciente das UBSs que vocês atuam. Das mais significativas, assim, porque a gente vivencia todos os semestres com os alunos, é a questão do cuidado das feridas, das lesões com as plantas medicinais. É de poder utilizar elas nesse cuidado e observar o resultado e a melhoria. Eu acho que isso são uma das vivências que mais possibilita. Ou a planta medicinal, ou a pomada e o óleo que a gente prepara e eles utilizam nesse cuidado. Porque ainda hoje, na nossa rede de atenção aqui, nós não temos nenhum tipo de cobertura que a gente fala no cuidado das feridas. Então, as plantas medicinais, entre outras práticas, também são excelentes aliadas nessa questão do cuidado. E observar essa melhoria e evolução no decorrer do semestre, no caso para os alunos, e eu que fico a longo prazo naquele espaço, eu acho que isso é bastante gratificante. Isso que eu acho que tanto principalmente para o usuário, que está com aquela lesão e vê ela melhorando, mas quanto para nós, enquanto profissionais, ou os alunos em formação, de ver que são possibilidades de cuidado que também podem ser inseridas. Bom, então recebemos a professora Taylor Seolin e agradecemos por compartilhar suas valiosas experiências no nosso Pode Transferir. Foi um prazer então discutir sobre as plantas medicinais e a sustentabilidade envolvida nesta prática ancestral. Fique à vontade, então, Taylor, para adicionar qualquer comentário final. Agradecemos muito sua presença. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite em falar sobre o tema, em falar sobre o nosso projeto de extensão. Falei um pouquinho aqui das plantas medicinais, mas o nosso projeto hoje ele tem mais de 15 ações, são 8 professoras, dezenas de voluntários e alunos que fazem ele estar atuando com todas essas ações. Então, convido vocês a conhecer um pouquinho do que a gente faz nas nossas redes sociais e também são nelas que a gente divulga as ações, desde as específicas para plantas medicinais, as demais atividades e oficinas que são abertas à comunidade, que a população em geral pode se inscrever, pode participar e usufruir de diferentes práticas para cuidar da saúde. É isso, obrigada. Aos nossos ouvintes, agradecemos por nos acompanharem. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais @Projeto Transfere para mais discussões sobre ciência, tecnologia e educação. Nos vemos no próximo episódio.